Vamos estar escutando a saudação do irmão Leandro e logo após do irmão Jean. A paz do Senhor, irmão Leandro. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão na escuta, também os que estão nos ouvindo e assistindo pelas redes sociais, pelo seu radinho, né? Nosso irmão Edson aí que está em viagem, não pôde estar conosco aqui. Que Deus abençoe, uma boa viagem aí. E o irmão deixou uma mensagem aqui dizendo que está na escuta. Também o Alexandro lá em Garopaba, nosso amigo particular aí, né, está na escuta aqui também. E falei para ele a respeito dos assuntos que nós estamos tratando e ele está bem interessado em ter um conhecimento a mais a respeito das coisas vindouras, né, como disse o irmão Fraim. Até aqui nós tratamos sobre os últimos dias, né, irmãos, que é bem pertinente agora, pelo que nós estamos vendo que está acontecendo no mundo, né? Agora essa semana teve um terremoto e em alguns lugares teve tsunami. Isso aí tudo nos mostra que Cristo está voltando. Isso são os sinais, né, da vinda de Cristo. Então, por isso que nós trouxemos esse assunto, pois ele é muito importante para que nós tenhamos o conhecimento, né, do que está acontecendo e para onde nós iremos depois dessa vida, né? Nós falamos aqui das visão teológica, né, do pós, o arrebatamento antes da tribulação e o arrebatamento depois da tribulação. Foi explicado os dois, né, irmãos, que são as duas visão teológica, né, do cristianismo. E também quero deixar registrado que essas visões, elas não nos impedem de nós sermos salvos. Simplesmente pode dificultar um pouquinho para nós chegar lá, mas a salvação, todos nós concordamos que seremos arrebatados. E seguimos falando também do arrebatamento, né, do milênio, e tem alguns assuntos aqui que ainda não foi tratado. São vários pontos, né, que tem que ser exposto para que nós possamos compreender, né, irmãos? Ainda falta falarmos do milênio, falar do tribunal de Cristo, né? E também da segunda ressurreição, que é onde o ímpio que morreu sem Cristo vai ressuscitar para receber a condenação eterna. Então fique ligado conosco aqui e quero dizer que para nós é de grande alegria de estarmos aqui junto com o nosso irmão Jean, que está cooperando conosco, né? Nos auxiliando, estamos aqui aprendendo junto sobre esses assuntos que é muito importante. Glórias a Deus pela saudação do nosso irmão Leandro Rubim, nosso amigo e irmão, né? Que Deus abençoe a vida do nosso irmão aí que tem nos possibilitado, né, de discipular. Nós sempre que podemos falamos, né, que por intermédio da vida do irmão Leandro que nós estamos aí nesse caminho aí, né? O pastor Leandro assim passou ao irmão Leandro o ofício de cuidar dessa parte, e o irmão Leandro abriu, né, a possibilidade de nós poder ajudar ali, e assim Deus quis que nós nos unisse nessa área aí com os pensamentos de crescimento espiritual, não um inchamento da igreja, né? Nós temos a vontade que a igreja cresça, se expanda, mas espiritualmente, não somente em volume. Então a nossa mente, né, voltada para combater aquilo que possa atrapalhar os irmãos de entender a Bíblia, né, que são as heresias, né? Os irmãos estão acompanhando uma heresia, pensando que vai estar tudo ok e chegar lá no final e estar acompanhando coisas que não é bíblico, né? Então nós incentivamos eles a estudar, a buscar, e uma das iniciativas através do Espírito Santo há muitas programações atrás que nós iniciamos, que foi a escatologia. Nós até nem anunciamos de início que nós falaria escatologia, nós começamos a falar os temas propriamente aplicados. Depois nós começamos a explicar, porque quando a gente diz, muitas vezes alguns irmãos não entendem, a escatologia vai ser algo muito chato, vai ser algo muito demorado, e nós aqui estamos um pouco, digamos assim, desmistificando esses assuntos que parecem
ser extremamente complicado, mas não são. São simplesmente visões, né, que nós devemos ter acima daquilo que as Escrituras nos diz. E o irmão Gê está nos ajudando a fazer isso daí através tudo do Espírito Santo que nos uniu, né? Nós não programamos, nós não nem debatemos, né? Mas o Espírito Santo foi acomodando tudo certinho. E assim nós estamos aí, você que está ouvindo está sendo abençoado por Deus por esta programação. Não é mesmo, irmão Gia? Paz do Senhor? Paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus queridos amigos que fazem parte aqui do programa Discípulos, na pessoa do irmão Leandro Rubim, a qual eu tenho enorme carinho, respeito e gratidão por tudo que o nosso querido irmão Leandro tem feito pela minha vida. Quero aqui agradecer publicamente por estar. Já são 4 sábados seguidos que nós estamos tratando destes assuntos e eu me sinto aqui o menor dentre os irmãos. Da mesma forma, a pessoa do irmão e amigo Fray Ramírez, sempre se dedicando na perseverança em manter uma ortodoxia bíblica saudável que sirva como um alimento à Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez está ali o Kevin, com seu bigode bem aparado hoje, irmão Leandro. E ele veio preparado para ouvir. Hoje nós estamos 2-2, ó. O irmão não tem um de bigode, só o irmão já. É verdade. E o irmão Kevin. Nossa saudação, irmão Edson Bastos Rocha, irmão Osiel da Silva, suas respectivas famílias. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmão Leandro e irmão Fray, são tantos assuntos que durante esses 3 sábados já foram abordados, temas maravilhosos, falar que Jesus é as primícias, primeira ressurreição, tratando sobre o arrebatamento e já dando um pontapé inicial na grande tribulação. E hoje nós queremos destacar a você que está ouvindo o programa que o arrebatamento tem as suas implicações, suas ressalvas, e nós queremos que você, juntamente conosco, abra as Escrituras e durante essa programação nós vamos entrar neste assunto e permita o Espírito Santo que sejamos como instrumentos de Deus para toda a Igreja de Cristo. Glória a Deus pela saudação do nosso irmão. E como o irmão falou, né, nós abordamos aqui temas muitos profundos, né? E temas que são pertinentes ao momento, né? Porque como o irmão Leandro também comentou, né, os sinais a qual Jesus disse. Jesus falou assim: observais os sinais. Ou seja, quando Jesus nos chama a atenção de algo, é porque nós temos que dar devida importância para aquela matéria, para aquele assunto. Assim, quando Jesus falou com Nicodemos, disse assim: Nicodemos, convém que você nasça de novo. Ou seja, é um assunto obrigatório para o cristão observar. Nós, como cristão, se nós não nascer de novo, nós não estaremos lá no arrebatamento. Seja morto, seja vivo, nós não vamos subir aos céus. Então, quer dizer que aquilo que Jesus nos mostra, nos chama a atenção, é algo extremamente importante. E os dias vindouros para nós cristãos são demasiadamente importantes também, porque nós não podemos deixar passar desapercebido. Os sinais para nós que somos cristãos, eles são importantes. Porém, a nossa conduta diária, que é o novo nascimento, o pós-novo nascimento nosso, que é os sinais que nós não observamos muitas vezes, e é isso que vai nos fazer reprovar de estar com Cristo no arrebatamento. E nós vamos abordar hoje, então, esse assunto, o que vai estar acontecendo nos ares ali com os cristãos e com Jesus. E também nós vamos entrar, né, naqueles critérios que o porquê motivo um grupo de pessoas não estará no arrebatamento, que também é importantíssimo.
Está conosco aqui o irmão Edson Silva, diz: a paz do Senhor na escuta em Alegrete, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, meu irmão de Alegrete. Um grande abração para essa cidade aí, a qual nós temos muitos amigos aí nessa cidade. Que Deus abençoe grandemente cada um que está aí. Também está conosco o irmão Rogério Roque. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família grandemente. Que Deus venha sobre a vida de cada um. Também participou conosco aqui, ó, o irmão, o pastor José Luiz Fagundes, diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos por aqui assistindo. Forte abraço. Muito obrigado, meu irmão e pastor José Fagundes. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado mesmo pela sua participação, né? Nós não temos aqui fronteira. Você pode ver que muitos irmãos comentam e pode ser de qualquer denominação, pode ser de qualquer religião, pode ser de qualquer lugar do mundo. Nós somos aqui como Cristo, né? Nós não fizemos acepções, nós estamos aqui como um grande grupo de Cristo. Nós estamos aqui como igreja de Cristo, não como uma placa de igreja, mas a igreja, aquela de Cristo, a qual ele selecionou e ele conhece. Então esta igreja está muitas vezes dentro de outras denominações e assim por diante, né, irmãos? E nós assim ficamos felizes pela sua participação e por estar assistindo conosco. Muito obrigado por nos dar credibilidade. E você que está ouvindo também, nós estamos verdadeiramente felizes pela sua participação. Então nós vamos deixar um pouco, né, de conversa e vamos iniciar o tema que está aqui ardendo no coração dos irmãos. O irmão Leandro vai fazer o seu comentário como de costume e depois o irmão Jean vai passar e vai nos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Então nós vamos tratar, né, sobre o que estará acontecendo nos ares, né? A característica daquele momento a qual Cristo vem nas nuvens e a igreja sobe para se encontrar com Cristo. O irmão Leandro vai dar ali para nós uma introdução breve, vai falar algo e o irmão Jean depois vai estar aprofundando um pouquinho mais. Glória a Deus. A respeito, irmãos, do arrebatamento, depois do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo, né, como diz ali em Tessalonicenses 4, né, os que tiverem mortos ressuscitarão, e os que tiverem vivos serão transformados, e estaremos nos ares com o nosso Mestre, né, com Jesus Cristo. Então, essa vai ser a situação do salvo, né, irmãos, de estar ali ao soar da trombeta. Estaremos ali com o nosso Senhor e vamos estar desfrutando dessa imensa alegria. Eu creio que vai ser um momento de alegria para a igreja incomparável, porque estaremos ali nos ares com o nosso Senhor, onde estaremos com o corpo glorificado. Todas as dificuldades que nós temos aqui na terra serão cessados, né, irmão? Dores, e nós estaremos ali num estado de alegria, né? Pois esta é a promessa, né, que nós temos do nosso Mestre. E esse evento, eu creio que o mundo inteiro, países, governos, denominações, religiões, né, estão esperando esse grande evento, pois não podemos dizer que não está acontecendo, mas está tudo se cumprindo. Se nós temos se tu que está nos escutando tem algum contato com a Bíblia, já leste algumas das profecias escritas nesse livro, tu vai ter a posição, ter o entendimento que Jesus está voltando. E o arrebatamento, ele é real, irmãos. Ele é real. E ele vai acontecer em qualquer momento. Porque, irmãos, porque tudo está se cumprindo, tudo já se cumpriu. Falta só alguns detalhes, né, irmãos? Alguns detalhes para se cumprir. Mas
a Bíblia diz que nós devemos estar preparados, né? E também sabemos que depois do arrebatamento, irmãos, depois que nós passarmos ali um tempo nas bodas do Cordeiro, né? Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E esse tribunal, ele vai acontecer, mas não para recebermos uma condenação, porque na verdade nós já estamos com Cristo, nós já vamos estar com Ele glorificado, nós estaremos ali simplesmente para as nossas obras serem provadas, né? A Bíblia diz que as nossas obras vão ser provadas, né, pelo fogo, e a que permanecer e for verdadeira vai receber galardão. Tem pontos de vista, né? Tem exemplos, por exemplo, feno, palha, madeira, prata, ouro, e todos esses materiais serão provados, serão passados pelo fogo, e aquele que permanecer, esse recebe galardão. Agora vou dar um exemplo de uma obra que ela é simbolizada pelo feno ou pela palha. Digamos assim, quando nós sairmos para evangelizar ou fazer alguma boa ação, digamos assim, né? E ali fizermos de qualquer maneira. Ali vamos fazer talvez um evangelismo, vou aqui, vou marcar presença simplesmente, mas meu coração não está nisso aqui. Eu creio que essa é a obra que vai ser queimada lá naquele dia, né, irmãos? Então, por isso que é necessário nós estarmos entendendo, né, compreendendo o que o nosso mestre deixou registrado para que a igreja cumpra aqui na terra. Jesus disse, né, que o fardo dele não é pesado, que o jugo dele que nós podemos carregar, né, irmãos, esse fardo junto com Cristo, porque quando nós compreendemos e vamos fazer a vontade de Cristo, aquilo nos traz uma satisfação, nos traz uma alegria em nosso coração. Então, isso é uma panorâmica, né, que eu falei para os irmãos aqui. O irmão Jean estará falando aqui, acrescentando a sua compreensão. Glória a Deus pela mensagem que o irmão nos deixa, né? Quero mandar um abraço para o irmão Diego Peralta, que está na escuta. Um grande abraço para esta família aí, amigo do irmão Jean. Também está conosco aqui o irmão Francisco Dornelles diz: boa tarde, paz do Senhor, irmãos. Estamos assistindo de Bento Gonçalves. Um abraço. Muito obrigado, né? O pessoal de fora, de perto, de longe e de todas as querências, né, que estão na audiência também. A irmã Solange Bastos Lima, que também está em Canoas, juntamente com a Priscila Lima, esposa do irmão Idalêncio, que ainda não está aqui, eu acho que não apareceu para mim, ele é presente ali, mas ele devem estarem na audiência todos, a família. Ela pergunta ali, se possível, gostaria de saber o nome do irmão que está dando esse ensino. O irmão que está nos ajudando aqui é o irmão Jean Carlos Nunes. É isso, né, irmão? Como é que é o seu nome aí? Jean Carlos Nunes da Silva. Nunes da Silva. Deus abençoe a irmã que está gostando do ensino, está aprendendo. Diz aí que está aprendendo muito com vocês aí. Um estudo muito profundo que abre minha visão espiritual. E esta é a nossa intenção, né? Mas quem está fazendo é o Espírito Santo. Nós temos que ter a intenção, porque nós temos que estar nas mãos de Deus para assim nós fazer aquilo que é. Então o irmão vai dar continuidade no tema e depois, né, eu quero deixar já salvo aqui a relação, né, que o irmão falou sobre o arrebatamento e tudo, mas tanto o irmão deu uma pincelada ali, como a gente diz, sobre quem pensa que vai ser antes, né, que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, e há quem pensa que vai ser nos 3 anos e meio da tribulação, e aí sim vem o arrebatamento, e há quem pensa que vai ser no final
da grande tribulação, o arrebatamento. Não tem problema nenhum, né, irmão? Não tem, não é do diabo tal pensamento e tal, não pense dessa forma. E também, se você adota o pré, se você adota o meiote ou o meso, é válido, a Bíblia não condena, ou o pós também, a Bíblia não, na verdade a Bíblia não nos dá uma base fixa e um martelo batido sobre a questão, ela nos dá alguns pontos que nós observamos. E eu gostaria de deixar registrado que, tanto você pensando que vai antes da tribulação, no meio ou depois, há um ponto de se observar entre todos. Nenhum desses pensamentos, com a lente limpa, digamos assim, que nem o olho do meu pai agora, que ele operou da catarata, vai ficar novinho, zerado. Com esses olhos, sem a religiosidade, sem o impulso de placa, sem o impulso de estatutos, sem isso, se nós observarmos, todos eles têm que estarem aguardando o arrebatamento a qualquer momento. Isso não vai abonar, eu sou pré, então eu estou mais preparado porque eu sei que vou ir antes e o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Eu sou meso. Não, o cristão verdadeiro, ele vai andar preparado, mesmo que ele pense, passarei a tribulação, o que vai acontecer? Vai estar preparado. E se Cristo vir hoje? Amém. Ele é soberano, nós temos essa consciência, ele pode vir um momento que ele determinar, pois ele é soberano e a Bíblia diz a hora e o dia ninguém sabe. E nós somos meros estudantes da Bíblia, né? Estamos aqui passando esta visão para você. Então você não pense com as lentes dos outros, olhe com as lentes limpas, limpinha, para que você possa compreender e assim se aprofundar. Não é mesmo, irmão Gian? O irmão vai dar continuidade ao assunto e você vai prestando atenção, abra sua Bíblia, anote, vá pesquisando junto aí, que você vai ser grandemente abençoado com a palavra. Perfeitamente, irmão Frei Ramírez, na sua exposição introdutória a respeito do tema. Nossa gratidão a essa expressiva audiência do programa Discípulos, alcançando várias cidades do nosso rincão do Rio Grande do Sul. Hoje precisamos adentrar sobre o tema o Tribunal de Cristo. E ali o Tribunal de Cristo é exatamente após o acontecimento do arrebatamento. Portanto, tanto a linha pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, que são as duas principais escolas escatológicas, concordam. O Tribunal de Cristo vai acontecer. E quais serão os integrantes ou o grupo que fará parte do Tribunal de Cristo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, por favor, irmãos. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Portanto, será um juízo de recompensa, e se refere somente à igreja arrebatada. Sendo assim, não envolverá aqueles que são chamados como o grupo dos perdidos. O Senhor recompensará as obras que seus filhos realizaram por amor a Ele. Onde nós encontramos esta verdade? Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo 10. E você que está nos acompanhando, faça as suas anotações. Nós estamos trabalhando dentro de uma sequência para que fique de fácil compreensão a toda a audiência. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Notamos, irmão Leandro, que Deus, Ele não tem uma memória limitada. Nada será esquecido pelo Senhor de tudo aquilo que nós realizamos. Nós temos a informação na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, de que o juízo começa na casa de Deus, ou pelo povo de Deus. Isso tem a ver com o tribunal de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se começar por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Veja que é uma exortação que o apóstolo Pedro está trazendo aqui para a reflexão dos crentes. Portanto, se haverá um tribunal, nós precisamos, à luz da Bíblia, nos perguntar: quem será o juiz de fato e direito do tribunal de Cristo? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Percebemos, irmão Leandro, irmão Frei, Kevin, audiência, que no tribunal de Cristo o próprio Senhor julgará como o juiz justo o seu povo eleito, comprado pelo seu próprio sangue. E como será o transcorrer desse julgamento, que não será para condenação, mas ele terá todo um andamento, uma desenvoltura, um diálogo que estará ali acontecendo. Quais serão então as réplicas, as questões que serão abordadas partindo à luz das Escrituras do tribunal de Cristo? Precisamos abrir a Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Acontecerá, para você entender, um tipo de prestação de contas dos salvos no tribunal de Cristo. Usando bem cada oportunidade, portanto os dias são maus. Veja que aí o apóstolo Paulo, ele apresenta a ideia de que o que será ali apresentado é a ideia do nosso tempo e o que nós fizemos com ele aqui na terra. Isso está se referindo aos salvos em Cristo Jesus. Não esqueça disso. Mas também nós temos um segundo item que será avaliado
no tribunal de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aqui notamos que os nossos dons e capacidades também passará pelo crivo no tribunal de Cristo. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 25 e 19, temos mais uma questão que será abordada no tribunal de Cristo entre o Senhor da Igreja e o seu povo. Ora, depois de muito tempo, vem o Senhor daquele servo e o fez contas com ele. Isso tem a ver, irmão Leandro, irmão Frei, programa Discípulos, com os talentos a nós confiados. Nós queremos que você entenda que todo o investimento de Deus, tudo aquele que Ele investiu na sua vida, tem uma finalidade. E é para que sirva para a glória do nome de Deus. Portanto, todos os nossos talentos que o Senhor nos confiou, não é para desperdício, não é para desculpas ou para colocar em situações que não seja a prioridade. O talento de Deus em nossas vidas, irmão Leandro, é para servir ao corpo, à igreja, fazer a obra do Senhor, tendo isso como prioridade em nossas vidas. Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 25, mas agora dos versículos 44 ao 46, por favor, irmãos. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Aqui nós vemos que as nossas negligências, enquanto na terra, também passarão pelo crivo no tribunal de Cristo. Essa mesma verdade nós encontramos na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, irmãos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vejamos então que existe toda uma questão que será literal no tribunal de Cristo. Agora, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui nesse texto, fala que aquilo que acertamos aqui com Deus, lá no tribunal de Cristo, não aparecerá mais.
Portanto, a nossa vida na terra, ela é um discipulado. Aquilo que hoje faço de errado, se me foi permitido viver mais um dia, que eu possa pedir a Deus, através do Espírito Santo, que me ajude a não cometer os mesmos erros, os mesmos tropeços, as mesmas falhas, e isso não se torne, irmão Leandro, um pecado obstinado. O que é o pecado obstinado? É um pecado vicioso, que faz parte da nossa vida e se transforma como um hábito que o nosso corpo sente falta de tê-lo em todo o tempo. É como a água que nós estamos aqui tomando, ela é necessária por muitas bênçãos que ela pode trazer para o nosso organismo, os benefícios, e o corpo sente vontade da água potável. Se você ficar sem tomar água por um bom tempo, não somente sentirá sede, mas você terá muitos malefícios para a sua saúde, porque a água é um elemento essencial que serve para muitos benefícios para o nosso corpo. Só que o pecado, fazendo nesse paralelo, irmão Frei, quando o cristão, ele mantém na sua conduta aquele pecado pernicioso, a carne sobrepuja o espírito, e assim acontecendo, a carne começa a dominar nossas emoções, nossos instintos e a nossa vontade. Portanto, tenhamos muito cuidado com estas coisas, meus irmãos. Mas mesmo dentro dessa perspectiva, o tribunal de Cristo não será um momento de tristeza, não será um momento de dor. Pelo contrário, todos ali reunidos sabem conscientemente, em primeiro lugar, que estão nos ares com o Senhor. Isso quer dizer de que eles fazem parte dos salvos que foram arrebatados. Tanto aqueles que foram arrebatados vivos da terra, quanto aqueles que ouviram no soar da última trombeta, que já foi estudado aqui no programa Discípulos, enquanto suas almas e seus espíritos mantinham-se no estado intermediário, em plena consciência, e os corpos estavam tombados na terra, mas no soar da última trombeta, as almas dos justos foram ressuscitados, porque o corpo, o espírito e a alma uniu-se, e os corpos então receberam a transformação. Então esses dois grupos, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que foram salvos vivos, estarão lá naquele lugar. E aqui cabe apenas uma ressalva, se os senhores me permitem, porque alguém pode perguntar assim para nós: e aqueles salvos do Antigo Testamento? Onde eles estarão? Bem, aqui uma das interpretações mais coerentes, irmãos, é que dentro dos textos do Antigo Testamento, tudo já apontava para Cristo. E se apontava para Cristo, os profetas apontavam para Cristo. A lei apontava para Cristo. Todos os eventos dentro ali do tabernáculo, o cerimonial, as festas que aconteciam, tudo aquilo ali já era apontando para Cristo. Mas dentro da soberania de Deus, quis o Senhor de que Jesus fosse revelado em um outro momento, mas todos
os servos e servas de Deus do Antigo Testamento, que nós podemos chamar do Primeiro Testamento, certamente, irmão Leandro e irmão Frei, farão parte do mesmo grupo daqueles que morreram em Cristo Jesus. Por quê? Porque conforme está escrito em Apocalipse, o Cordeiro de Deus, que estava morto desde a fundação do mundo. Não é ali antes da fundação, é desde. Então, quando a terra foi criada, naquele exato momento, o Filho de Deus já estava imolado. E aqui entra algo que é somente uma matéria de Deus. O Filho de Deus já estava morto antes de ser gerado no ventre de Maria. Porque a missão falava de morte. Outro dia, irmãos que estão ouvindo e os irmãos que estão aqui, eu ouvi alguém, até se diz muito teólogo, falar assim, vamos orar para Deus mudar os seus decretos. Os decretos de Deus são irrevogáveis. E esse é um dos decretos. Ele era para acontecer aquilo ali, Deus já planejou aquilo ali, vai ser o que vai acontecer. Ele é soberano. Não tem alguém que possa impedir o agir de Deus. E quanto ao que o senhor explicou recém, eu queria chamar a atenção a outras modalidades de religião, digamos assim, que eu estava estudando em outro tempo. E eles todos, tu vê no Egito Antigo, né? Eles tentavam fazer e conseguiam, até hoje você encontra múmias de corpos praticamente intactos, né? Porque eles tinham uma forma de embalsamar que conservasse o corpo. Porque o medo deles era que o Deus deles viesse ressuscitar eles e o corpo deles tivesse desfeito. Porque eles não tinham essa esperança que nós temos, né? Que esse corpo, se eu perder um membro aqui, porque até a Bíblia diz, né? Se aquele membro te escandalizar, lógico que é uma figura de linguagem, né? Arranca aquele membro fora, mas vai para o céu sem o membro. Por que ele estava falando aquilo? Porque esse corpo é corrupto, se corrompe, se some, se desfaz. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de fazer todas as células voltar, assim como na visão, naquela visão de Ezequiel lá, né? Aquilo lá nós sabemos que também é uma figura de linguagem. Porém, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer literalmente aquilo ali. Eu creio nisso e tenho a certeza. A minha fé é baseada num Deus que pode todas as coisas. Então, essa é a esperança que nos move. Então, nós não nos preocupamos, será que eu vou morrer? Será que minha cova lá vai ser bonita, isso e aquilo? O próprio Jesus disse, né, queriam seguir a eles, mas espera um pouquinho que eu vou lá sepultar uns parentes meus que morreram. E o que ele falou? Deixe que os mortos sepultem os mortos, ou seja, no dia que Cristo vir, nós vamos ressuscitar e o nosso corpo vai ser transformado. Não importa onde está, né, os mares vão ressurgir, aqueles que morreram, sumiram, tudo isso vai acontecer. E todos que morreram em Cristo vão estar ressuscitados naquele dia. Até aqui está tudo normal e tranquilo, né? Mas eu gostaria de colocar uma pimentinha no meio do assunto. Irmãos, vocês que estão na audiência e os irmãos que estão aqui vão compreender também. Nós estamos falando até aqui de um grupo que foi selecionado, de um grupo que caminhou com Cristo, de um grupo que vai ser julgado segundo as suas obras. E não há ainda nenhuma condenação para esse grupo, né? Ainda não falamos nada sobre isso. Mas existe um grupo que não vai participar das bodas, muito menos. E não vai participar do arrebatamento, poderá talvez ver. Isso aí é um ponto de se observar. Pode ser que eles vejam, para quem crê que não é secreto, eles verão. Para quem crê que é secreto, só vão sentir a falta da igreja. Não há problema algum quanto a isso. Não vai levar alguém para o inferno por causa de um pensamento desse. Mas o que vai reprová-lo de estar no arrebatamento? Eu tenho as minhas teses que, conforme eu vou estudando, eu vou criando. E a idolatria, eu creio que vai ser algo que vai impedir muitas pessoas de estar ali, né? E muitas vezes nós estamos
E agora você pode estar me ouvindo, pensando assim, pois é, eu estou ouvindo eles e eu sou católico e nós somos batidos por causa da idolatria. Pois é, eu sou de outra religião e bate por causa da idolatria. Mas hoje eu quero aplicar a idolatria também aos cristãos, que existem muitos cristãos idólatras. E idólatras a um Deus parecido com o Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia. No momento em que eu citei a recém, como é que eu posso falar para um Deus mudar o decreto? Como é que eu também posso decretar? Eu já estou criando um Deus próprio para mim, que não é o Deus da Bíblia, é parecido. Eu posso ir adorar como é o Deus da Bíblia, eu posso fazer várias coisas parecidas com o Deus da Bíblia, mas vai me impedir de estar no arrebatamento. Eu posso criar um Deus para mim que aceite eu mudar de esposa simultaneamente a hora que eu querer? E será que é o mesmo Deus da Bíblia? Eu posso criar um Deus que pode fazer acepção de pessoas, entre os que eu gosto e os que eu não gosto. Mas será que naquele dia do arrebatamento eu vou adentrar, vou romper os céus com Cristo? Isso daí é o que todos os dias eu penso na minha vida. E eu vejo na minha vida inúmeras coisas a serem mudadas todos os dias. E quando eu oro, quando eu peço para Deus, ainda tem uma coisa para ser mudada. E eu oro para Deus e mudo algo e Deus me ajuda a avançar e sempre tem. Outro dia eu estava observando na Bíblia o que é ser humilde, o que é humildade, e eu descobri que eu nunca fui humilde na minha vida. Que eu precisava muito ainda ser humilde. Imagina, meus irmãos, você que está ouvindo aí, no momento em que a gente pensa que é algo, não existe mais humildade, meu irmão. No momento em que nós pensamos que mudamos decreto, no momento em que nós determinamos para Deus, eu determino, Deus, que tu arranque essa doença, não existe. Irmãos, imagine que tem alguém que diga que nós temos um depósito com Deus, uma vez se tem cabimento falar algo sobre isso. Quando nós chegarmos no julgamento com Deus, embora nós façamos todas as obras possíveis, nós vamos nos encontrar em falta. Não vai ter saldo positivo para nós. É podre, é errado. Muitas vezes nunca nos humilhamos, nunca nos damos o braço a torcer. Vamos chegar lá num Deus só por que nós vamos ser salvos? Sabe por quê, meu irmão, que você está ouvindo? Por causa da graça de Deus. Quando nós for achado em falta, a graça vai entrar na ação principal dela e vai nos arrancar ali, vai nos mostrar que é um outro estudo que nós temos que fazer aqui, que é da justificação. Aí vai entrar o julgamento de Deus. Por que tem que entrar um julgamento? Porque há uma justificação no meio desse julgamento. O que é a justificação? O que o irmão falou, que desde antes da formação do mundo, ele já estava morto. Para quê? Para nos justificar. Então nós não fomos abonados das nossas... Nós fomos justificados, é diferente. Nós não fomos dados como inocentes, não, nunca. Nós somos devedores, mas a graça nos alcançou e nos justificou. E isso é o que vai impedir muitas pessoas de chegar lá naquele dia. O que os irmãos têm a acrescentar? Vamos entrar um pouco nesse assunto. E aí a igreja aí que está ouvindo, os irmãos, né, que são a igreja, que podem aí estar comentando, vá comentando e vá dando a sua sugestão de tema, ou se você quer que nós aprofunde mais esse tema pode ser abordado por 4, 5 meses tranquilamente. Eu vou citar alguns irmãos que estão aqui na audiência. O irmão Cláudio Lali está na audiência. Deus abençoe, meu irmão. Ele diz: a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Abraço, um grande abraço, irmão Cláudio Lali. E também está conosco aqui a irmã Ercília Morel, diz: boa tarde, a paz, irmãos, aqui na audiência. Também está conosco o irmão Osiel Oliveira da Silva, diz: paz do Senhor na escuta. Deus abençoe, irmão Osiel. Pastor Agemiro está na escuta também, está na audiência. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui na nossa programação. Também está conosco a irmã Maria Angélica de Lara, diz: paz do Senhor, estamos na audiência. Muito obrigado pela sua audiência. Minha irmã que está pelo YouTube, você que está pelo YouTube, comente que logo mais nós vamos estar olhando novamente. Os irmãos vamos então se aprofundar um pouco mais sobre o que vai ser
aquilo que vai impedir aquele outro grupo que nós não tratamos ainda de estar no arrebatamento. Nós não vamos tratar o pagamento desse grupo, mas nós vamos tratar porque que eles não estão no arrebatamento. E você que está na audiência, se você se enquadrar em algo que nós falarmos aqui, não é para se magoar, não é para nada disso, é para você se consertar com Deus e entrar no arrebatamento. É para isso que a palavra serve. O irmão Leandro pode fazer esta... Aqui também, acrescentando no comentário aqui do irmão Jean, irmão, sabemos que a recompensa do justo, ela está nas mãos de Cristo, pois como o irmão falou dos decretos de Deus, né? Essa recompensa, ela já foi feita, ela já foi estipulada por Deus. E ele diz aqui em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Glória. Então, irmãos, nós estamos falando aqui, o irmão Jean expressou muito bem, colocou muitos versículos, bases, a respeito das recompensas. E nos fala ali em 1 Coríntios 3:13, né? A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, é necessário nós termos o conhecimento dessas verdades. Será que estamos praticando boas obras? Será que estamos praticando obras má? Como o irmão Jean ilustrou ali a respeito da prática do pecado, a Bíblia nos diz lá em 1 João 3, aquele que pratica o pecado nunca viu Deus e não o conhece. Então, nós devemos ter a compreensão, irmãos, a nos autoavaliar, né, analisar nossa vida. O que nós estamos praticando? Com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Pois quando nós chegarmos diante do trono, né, muitos vão chegar diante do trono e vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E vejamos ali, irmãos, que a pregação, a oração, ela é um dom, é um dom que Deus dá para nós, que nos dá, que Deus coloca em nossas mãos, né? E aí, de que jeito, como nós estamos usando, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos buscando, intercedendo por alguém, buscando fazer aquilo que é devido com aquilo que Deus nos deu, que Deus confiou em nossas mãos? Que nós não sejamos aqueles que vamos estar diante de Deus ali naquele dia e sermos reprovados por causas da prática. Deus nos dá, irmãos, essas ferramentas para que nós possamos usar em favor da igreja, em favor dos nossos irmãos, em favor do necessitado. É por isso que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, para que nós façamos a vontade dele e glorificamos o nome dele. Pois a Bíblia nos diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. São coisas simples, são práticas que é natural no nosso dia a dia. Mas tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus, né? Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus pela mensagem do irmão Leandro. E o irmão Gia também, que vai explanar a respeito daquilo que vai impedir alguns de estar, né, no arrebatamento. E aqui nós precisamos
também pontuar que o arrebatamento, ele não será nessa proporção que se imagina, irmãos. Ao longo da Bíblia, sempre foi um grupo minoritário que esteve ao lado de Deus. Quando nós partimos do ocorrido no dilúvio, houve uma mensagem. E um homem que estava falando a respeito deste acontecimento, que era Noé, e dentro das interpretações mais coerentes, fala-se que ele ficou entre 90 anos a 120 anos falando, chamando o povo para o arrependimento. E somente ele, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos adentraram a arca. E dentro do Antigo Testamento, sempre foi uma minoria em Israel que obedeceu aos mandamentos e à lei do Senhor. E em todo tempo, Deus levantava profetas para convocar o povo à santidade, ao zelo, ao temor, a andar nos caminhos e na retidão de Deus. E veja que sempre o povo de Israel, de maneira obstinada, se desviava dos caminhos do Senhor e literalmente, numa figura de linguagem, virava as costas para o Criador, para o Deus Todo-Poderoso. E quando nós entramos no Novo Testamento, só para quisa de introdução, irmão Leandro e irmão Frei, enquanto Jesus estava fazendo milagres, multiplicando pães, curando, ressuscitando mortos, as multidões o seguiam. Mas teve uma situação que o discurso de Jesus, irmãos, começou a apontar para uma vida de retidão, para uma vida de temor, de vigilância. E diz o texto que está narrado nos evangelhos que a multidão se dispersa e vai embora. O Senhor Jesus olha e diz: e vós, o que pensais sobre isso? Ao que Pedro diz: mas para onde nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? A minoria fica do lado de Jesus. É uma minoria de apenas 500 testemunhas que na ascensão ao céu, no arrebatamento que eles estão vendo de forma visível, ele subir ao céu, Kevin, e aí então ser ocultado pelas nuvens que acompanham a trajetória de Jesus. Portanto, quando se fala em arrebatamento, 2 questões aqui nós precisamos trazer para a nossa conscientização. Primeiro, se de fato o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, e aí nós vamos falar de doutrina da iminência, de que Jesus pode voltar a qualquer momento sem depender de sinais, isso não significa que uma vida moral distorcida, uma vida espiritual completamente desconectada da palavra do Senhor, será colocado no rol dos arrebatados. Agora, se acontecer o arrebatamento dentro de uma perspectiva escatológica e teológica,
durante a grande tribulação, isso não significa que é para esperar acontecer sinais para eu começar a organizar a minha vida para o arrebatamento. O que nós queremos aqui dizer, irmãos? Que tanto nenhuma linha que seja pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, isso não tira o fato de que você precisa ter uma vida santa, irrepreensível, zelosa e de vigilância contra o pecado. Agora nós vamos entrar nessa matéria, irmão Frei, porque se ouve no Brasil, só se fala do arrebatamento, e as multidões ávidas por esse acontecimento acham, é de qualquer maneira, eu vou subir, eu sou a geração do arrebatamento, eu quero fugir da grande tribulação. A porta é apertada e o caminho é estreito, a Bíblia diz, né? A porta é apertada e o caminho é estreito, mas para fazer parte do arrebatamento, não sou eu, irmão Leandro, não é o Senhor, irmão Frei, tampouco o nosso querido irmão Kevin, ou você que está nos ouvindo, mas existem critérios que a Bíblia nos aponta e nós vamos mostrar para você que para fazer parte do arrebatamento, com todo o respeito aos irmãos, mas não é com uma vida desorganizada na sua espiritualidade, na sua moralidade, que você será achado nesse grupo de arrebatados, irmão. Tem um versículo para concluir um pouco mais. Gálatas 5, do 19 ao 21. Eu vou ler ele básico aqui, mas você lê em casa todos eles. As obras da carne são manifestas. As quais são estas? 2 pontos. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glotonarias e essas coisas semelhantes a essas, contra as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já tem uma característica, né? Esse é o primeiro grupo que é importante, irmão Frei, que a audiência faça anotação, porque aí o senhor está vendo que já existe... Já tem critério de reprovação aqui. Critério de reprovação, irmão Leandro. Apocalipse capítulo 21, por favor, irmãos. Versículo 8. Porque esse texto aqui pode muito bem servir dentro de uma temática exegética para aqueles que serão arrebatados. Porque nós estamos falando de eternidade com Deus. Não é de eternidade sem Deus. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22:15, na mesma sequência, por favor, irmão Leandro. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Na sequência, o irmão Frei leu carta de Gálatas 5, 19 e 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 10, por favor. Nós estamos falando aqui que existem grupos. 1 Coríntios capítulo 6, irmão Leandro, versículos 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Veja que existem, no mínimo, 4 grupos, e dentro desses 4 grupos, modalidades individuais de situações de pessoas que não entrarão no céu, e isso a começar pelo arrebatamento.
O primeiro evento que eles serão reprovados. É o primeiro evento, porque aí vem a questão. E com a permissão do irmão Leandro, juntamente com o departamento de discipulado, que daí é mais lá para dentro da grande tribulação, alguém pode pensar assim, irmãos. Mas na grande tribulação, existe ainda oportunidade para salvação. Nós até podemos acreditar, dentro dos textos, que realmente acontecerá, baseado em Apocalipse 6, que fala dos mártires do Apocalipse. Só que tem uma questão, irmãos, que pouca gente observa. Se crentes nesta geração que precede o arrebatamento, que tomam ceia, que participam dos ofícios da igreja, participam dos cultos, fazem parte de departamentos, e aí vem o arrebatamento, e eles não foram encontrados no arrebatamento, entra exatamente o que o Senhor está dizendo. Ali já é o primeiro sinal de reprovação. Porque imagina, estamos há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos dentro de uma igreja que prega sobre arrebatamento, Ou mais, que prega sobre a volta de Jesus, irmãos. E acontece o arrebatamento, e essas pessoas não são arrebatadas. Portanto, quando pregarmos sobre o arrebatamento, não somente o lado bom, os arrebatados, mas existem aqueles que dentro das igrejas ficarão fora. E ali já começa a reprovação, ali já começa o Deus que está se ausentando. No sentido de que a vida daquela pessoa, ela não foi encontrada entre aqueles que seriam arrebatados. E quer ver uma questão, irmãos? Por favor, sobre a palavra cães que nós estamos ali tratando, que fala a respeito de Apocalipse 22:15, a expressão cães. Então aqui, nesse contexto, muitas pessoas acreditavam que se tratava de aqueles que foram os afastados da igreja, mas pelo contrário, quando nós analisamos o contexto de 2 Pedro capítulo 2, versículos 20, Provérbios capítulo 26 e 11, Carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 10, e o livro do profeta Isaías no capítulo 56, dos versículos 10 a 11, nós percebemos que ali a expressão cães, irmão Leandro, é uma metáfora para fazer menção aos falsos mestres que proclamam um evangelho falso, ou ainda pessoas que sabem que determinadas coisas são erradas, mas ainda assim insistem em fazê-las. E agora eu pergunto, os falsos mestres, não está profetizado nas Escrituras, tanto do Antigo para o Novo Testamento? E aonde nós encontramos? Nos sermões de Jesus. Acautelai-vos dos falsos mestres. Acautelai-vos dos falsos mestres. As palavras do fundador do Evangelho, irmão Leandro, nos escritos de Paulo, de Pedro, na narrativa das cartas de exortação pastoral, irmão Frei. Então veja que os falsos mestres e todos aqueles que, sabendo que algo está errado e se omitem, também não herdarão o arrebatamento. É triste. É triste, irmão Frei, porque aqui a gente não fala de forma nenhuma com satisfação na nossa alma. Alguém pode pensar, mas os irmãos, não, irmãos, nós falamos com temor a Deus, de que se o arrebatamento é como está sendo dito, irmão Leandro, a qualquer momento, mas e cadê a vigilância, cadê o temor, cadê o zelo? Às vezes a gente pergunta, né, tu sabe que Jesus está voltando? Sim, sei, mas isso não te causa um temor, não desperta um interesse em ti, em querer conhecer, né, realmente o que é o arrebatamento, né?
A Bíblia diz, irmãos, que tem um versículo aqui que eu estou procurando aqui em Apocalipse, que diz que todo aquele que tirar ou acrescentar, o nome dele vai ser riscado do livro da vida. Eu entendo que aquele que tira ou acrescenta é aquele que omite a verdade ou acrescenta a verdade e não fala a verdade como ela é. O nome vai ser riscado do livro da vida, mesmo que esteja riscado, esteja escrito, né? Ele vai ser riscado. E fala dos falsos mestres. E nessa sequência, querido irmão Leandro, querido irmão Frei, porque o programa Discípulos, ele trata de assuntos de discipulado que combate também heresias. Com certeza. E olha o outro grupo que não fará parte do arrebatamento, irmão Frei. Porque isso está entrando exatamente no contexto evangélico. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E você anote, irmãos, na sua casa, no seu trabalho. E houve também, segunda carta de Pedro 2:1. Perfeito, irmão Leandro. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmão Leandro, o senhor é um servo de Deus, o irmão Frei é um servo de Deus, irmão Kevin e é um dá servo para de chegar Deus. até o 2 ali que Continuar, completa, irmão. né? Diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções. Dissolução é algo que não tem coerência, né? E por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, nós podemos ver, né, tem até muitos na internet que agrupam, né, empilham seguidores ali e estão disseminando várias heresias, né? Às vezes são chamados para congressos de expoência, né? Congressos que deveriam ser verdadeiros discipulados, né? Vira show de cantoria, vira show de desfile de roupa, vira show de correr com os calvinistas, de dizer, saia daqui o calvinista, o que está fazendo aqui no nosso meio? Quer dizer que muitas vezes esses shows são fechados, é para um grupo fechado. Esses que andam atrás das heresias, né? Aí quando tu fala a verdade, eles se espantam e não querem ouvir às vezes. Porque são faladas verdades por meio de pessoas, digamos assim, na sociedade, insignificantes, né? Sem seguidores, sem muita volta, com a palavra que muitas vezes é dura, mas é a verdade, né? E nós somos, às vezes, desvantajados por causa desses falsos mestres que acumulam milhões de seguidores e pessoas que vão por essas dissoluções deles, né? E esses falsos mestres, eles, bem como tu disse, eles trazem seguidores, não discípulos, né? Porque se é discípulo, não pode fazer um discípulo de um falso, tem que fazer discípulo de Cristo. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele não disse, sede meus seguidores, né? Na linguagem de hoje, né? Que as pessoas querem seguidores nas redes sociais. O apóstolo Paulo disse, sede meus seguidores. Por quê? Porque ele anunciava Cristo verdadeiro, né? E ele mesmo, ele alertava o povo, né, sobre os falsos, assim como Cristo também alertou sobre os falsos mestres. Então, irmãos, esse assunto ele é muito pertinente, né? Isso aí é de despertamento. Qual evangelho nós estamos seguindo? O evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, ou o evangelho de homens? Né, irmão Gê? Com certeza, irmão Leandro. Veja que esse texto, ele é chave. Em primeiro lugar, ele é neotestamentário, ele é literal, ele aponta para uma gravidade que vai acontecer no tempo que precede o arrebatamento. Isso está falando dentro de um contexto de pregação e ensino dentro da igreja. As heresias. Aí hoje o que nós percebemos? Parece que a retórica, parece que o falar fluente, parece que aquele discurso, igual político, tem um bom discurso, consegue
arrematar as massas. Só que isso não é o critério para estar em cima de um púlpito. Em cima de um púlpito fala de caráter, de zelo com a Escritura, com a doutrina, com a ortodoxia. O irmão pode não ter talvez uma voz boa, talvez o irmão tenha uma dificuldade na sua dicção, talvez o irmão não saiba como ainda se expressar, mas eu não estou interessado nisso. Mas o interesse, a prioridade é saber se este homem, quando subiu no púlpito e assumiu a responsabilidade, mesmo com todas as suas limitações humanas ou dificuldades, se ele teve a capacidade de preservar o que está escrito e de maneira correta ensinar o povo. Mas hoje, em muitos casos, irmãos, o que vale são as habilidades naturais. O que vale é o falar bonito. Mas eu quero dizer a você que Deus não está importado com políticos no púlpito que falam bonito. Deus está importado com homens comprometidos com o Evangelho. Seja com voz grossa, com voz fina. Seja pessoas que falam corretamente, fluentemente, ou com dificuldade, irmãos. Pode estar pesado a língua, como diz os textos. Alguns até apontam, talvez, a uma interpretação que Moisés pudesse ter dificuldade na sua fala, e por isso que Deus levantava lá o irmão dele, o Arão, para falar por ele. Pode ter acontecido, talvez no meio do caminho, que ele melhorou a falar. Mas o importante, e aí eu vou falar aqui com todo respeito, para você entender, você sabe que o irmão Gil, os irmãos aqui têm muito respeito a você. Você pode ter problema de gagueira, você pode ter problema de dificuldade para falar em público, mas o importante é que com essa gagueira, com essa dificuldade que você tem, se você tem oportunidade para pregar o Evangelho, se você falar pelo menos a verdade do Evangelho, mesmo com toda a dificuldade, irmão Frei, isso é o que importa para Deus. Porque Deus não está atrás de discursos bonitos, Deus está atrás de pessoas, irmão, que preservem aquilo que já foi inspirado, irmão Leandro. E quantos nós temos do nosso lado? Que estão preparados, estão prontos? Porque são homens e mulheres que estão se dedicando de maneira anônima com a palavra. Então, nós precisamos chamar a sua atenção de que as heresias estão sendo propagadas e esse é um mal que aconteceu dentro da igreja, da nossa geração, irmãos. A cada 10 pregadores do meio cristão, 7 ou 8 deles estão propagando heresias. É só você perceber o estilo, a abordagem, se perguntar para estes supostos falsos mestres, falsos propagadores, e que ensinam heresias, irmão Leandro, se perguntar o que é a doutrina da regeneração para eles, não sabem. O que é a doutrina da justificação da fé em Cristo, não sabem. O que é a doutrina da glorificação, não sabem. O que são as doutrinas da graça, não sabem. Mas sabe o que eles sabem? Falar heresias. Olha só, irmão Jean, aqui em Gênesis 6:8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o 9, na parte B, diz assim: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E mais adiante fala também da aliança que Deus fez com Noé. Deus fez uma aliança. Será que Deus pode sondar nosso coração pelo que Deus conhece nosso íntimo, pelas nossas atitudes, aquilo que estamos ensinando? Será que nós podemos dizer que Deus achou graça? Nós achamos graça diante de Deus, nos olhos de Deus? Né? E aqui me chamou a atenção que diz que Noé era homem justo e reto naquela geração. E Deus fez uma aliança com ele. A Bíblia diz que a vinda de Cristo vai ser como os dias de Noé. Ele vai olhar e vai procurar os justos. Será que vai achar? Será que vai achar? Quantos? É verdade. E a aliança que Deus fez com Noé, a história conta que ele construía a arca e pregava. Dizia que Deus ia destruir a terra com o dilúvio.
mas Deus mandou só a família dele entrar na arca. Só com aqueles que ele tinha uma aliança. E essa aliança Deus fez com a sua igreja. Glória a Deus. É com a igreja que Deus tem aliança. E é como a gente diz, né, irmão? Será que nós estamos fazendo aquilo que, cumprindo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Estamos zelando por aquilo que Deus nos entregou? Né? Será que nós estamos construindo a arca corretamente? Será que não vai ficar vazando? Daqui a pouco enche d'água e ela afunda a nossa arca? Ele precisou seguir tudo à risca. À risca. Mas hoje em dia cada um pensa que vai fazer do seu jeito. Eu adoro Deus desse jeito, esse é o meu jeito de adorar. Eu vivo a minha vida desse jeito porque Deus não condenou. O Senhor não fala sobre beber cerveja, fala sobre eu me alcoolizar. Então eu vou beber, vou fazer e acontecer. Cada um cria o seu modo, né? Mas a Bíblia tem o modo de adorar a Deus, de seguir a Cristo. E é irrevogável os pontos que Cristo nos deixou. A Bíblia diz que no momento que nós quebrar um desses preceitos, nós quebramos todos. E se não é a graça nos alcançar e nós nos render aos pés de Jesus, nós estamos arruinados. Como o irmão leu anteriormente, né? Que ele é misericordioso, ele olha para aquele que se arrepende e confessa. Aí Deus alcança de misericórdia na vida dele, né? É tremendo esse evangelho, irmãos, porque é ele que nos doutrina. Essa vida que nós estamos levando, nós não estamos aqui dizendo que somos perfeitos de modo algum. Nós estamos aqui dizendo que nós somos imperfeitos, no meio de uma geração imperfeita, mas nós buscamos ser cada dia mais capacitado por Deus para ser santo. Ser santo, nós temos a obrigação de ser separado. Vou só comentar aqui os irmãos que estão aqui antes que eu perca aqui o comentário. O pastor José Luiz Fagundes comentou: o diabo conhece a Bíblia do começo ao fim e na verdade tem cada versículo gravado de cor. Ele sabe que a palavra de Deus é absoluta e que ele opera dentro dos princípios estabelecidos. Princípios estabelecidos na palavra. Assim como nós, este modelo de programa tem que ser promovido. Obrigado, Deus vos abençoe. Ele fez uma alusão ali que o diabo conhece a Bíblia e ele só vai trabalhar onde que Deus permitir ele de assim trabalhar. Está conosco aqui a irmã Letícia Aguirre Gomes, que está participando do discipulado conosco, está na audiência. Muito obrigado pela sua audiência. Também seu irmão Rony, que Deus abençoe essa família. Filho do irmão também, que é Pablo. Os irmãos lá da lancheria Chapa Quente, também um abraço, que são os irmãos que estão aí. Também o irmão Diego Henrique, que é o Diogo. Ele diz: boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, paz do Senhor para ti também. Está conosco também a irmã Rúbia, esposa do irmão Leandro, está na audiência. Está conosco a irmã Ercília Morel, mais um comentário, ela diz: glória a Deus, botou uns emojis ali. Deus abençoe a sua vida, a sua família. O irmão Diego também, Diego diz assim: para o Senhor, boa tarde, Deus abençoe também. Kennedy Mendes Goulart diz: a paz do Senhor, irmãos, uma bênção à programação. Deus abençoe cada um irmão da audiência. E o nosso intuito aqui é alcançar vocês mesmo, meus irmãos. Nós não estamos aqui fazendo demagogia, não. O nosso intuito, a nossa vontade é alcançar você e levar esta mensagem para você. O que está falando com você não é verdadeiramente nós, é o Espírito Santo que está trabalhando, fazendo a parte dele. A Bíblia diz que a palavra ela faz o que lhe apraz. Nós já vamos também comentar o irmão Leandro Ilha, diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe o irmão Leandro Ilha, que dê saúde, que restaure logo a saúde das suas pernas também. O irmão Gé pode concluir. E em seguida já vamos estar orando, né, pelo meu pai que pediu oração e pelos outros irmãos. E fique ligado, irmão, para o próximo sábado nós aprofundar mais um pouco. De novo, não deu para concluir a programação que nós tínhamos, mas é o Espírito Santo que está
no controle e na direção desta programação, a qual nós só somos aqui instrumentos de Deus, né? Ele é o Espírito Santo que vai levando a direção dessa programação. Nós fizemos uma pauta primária, mas depois é o Espírito Santo que conduz. Não é assim que funciona e é assim que era nas igrejas primitivas. O irmão Nelson, deixa eu ver. Eu sei que o irmão é lá do Itapitocai, Nelson Alfaro. Ele curtiu aqui a programação, está na audiência. Deus abençoe meu irmão. Esse foi um discípulo que concluiu, se batizou. Ele e a sua esposa, né? Que Deus abençoe. Veja que nós falamos apenas, irmãos, 2 grupos. Vamos só pincelar, irmão Leandro e irmão Fray. E aí, com a sua permissão, numa próxima programação, se assim for, podemos dar sequência. Nós temos o grupo dos homicidas. Não vão entrar no céu. E, consequentemente, não estarão na lista dos arrebatados. Os idólatras, como o irmão Fray disse, qualquer que ama e comete a mentira, não herdarão vida eterna e tampouco alcançarão o arrebatamento. Os tímidos, e aqui nós poderíamos depois entrar a respeito aqui dessa expressão tímidos, irmão Fray, que as pessoas têm muito essa ideia de fazer a conotação no português, o que seriam os tímidos, mas não é na conotação como fala na língua portuguesa, mas vamos deixar para uma próxima situação. Eles também não vão. Só para resumir para você, quem são os tímidos? São todos aqueles que têm vergonha. Os medrosos. Os medrosos, de proclamar a mensagem, de se credenciar como cristãos lá no seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Os omissos. Os omissos. Os incrédulos também não vão herdar a vida eterna. Os abomináveis. E aqui nós estamos falando que existem grupos desses dentro do contexto igreja. Os fornicadores, irmão Fray. Pessoas que estão na prática sexual antes do casamento, desobedecendo o que Deus criou dentro da igreja, não poderão ser arrebatados. Não sou eu, não é o programa Discípulos, é a palavra do Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Os injustos não vão, infelizmente, adentrar no tribunal de Cristo e, consequentemente, nas bodas do Cordeiro. Os devassos, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas, que é um grupo que cresce dentro da igreja por falta de discernimento. Os ladrões e os roubadores. Os avarentos. Os maldizentes. E todo aquele que pratica prostituição, impureza. Aqueles que fazem parte da lascívia. Aqueles que fazem parte das inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Vamos orar ao Senhor. O irmão Jean pode nos levar em oração e já estaremos despedidos, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe cada um. Estamos verdadeiramente felizes pela audiência, não é, irmãos? Muito obrigado por estarem aí. E próximo sábado estaremos aqui com mais um tema relevante e rebatendo as heresias que, assim, o Espírito Santo nos direcionar durante a semana. E os irmãos já estão convidados para estar a partir da meia-noite com os irmãos, aquela programação humilde. E fique conforme o Espírito dirigir os irmãos. Oramos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta tarde maravilhosa de sábado, estar com estes amados irmãos aqui nesta rádio que tem propagado o teu Evangelho. Entregamos na tua presença todos os nossos irmãos acometidos de doenças, enfermidades, que estão passando por um momento de dificuldade. Que o Senhor possa animá-los, porque o Senhor tem este poder. Entregamos em tuas mãos a tua igreja, Senhor, para que o Senhor guarde o teu povo, aqueles que estão ao teu lado, até o arrebatamento, Senhor. Amém. Glórias a Deus.